Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mesquita Educação, mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Tiago e hoje daremos continuidade ao assunto do edital previsto aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2021. Aula 4, pontuação, parte 1. Nós vamos ver o seguinte, essa aula está dividida por uma questão lógica para facilitar a compreensão do conteúdo. A primeira parte em ponto final, interrogação, exclamação e vírgula. E a segunda parte da aula, no segundo bloco, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, aspas, parênteses e travessão, uso do travessão. Geralmente, essas provas de concurso, por exemplo, no caso aí a VUNESP, que é o foco, a banca organizadora para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essas bancas elas costumam pedir em torno de 3 questões. Às vezes, questões que acompanham um texto, ela vai pedir ali para que você substitua aquele uso daquela vírgula, ela pode ser substituída em quais casos, aquela vírgula está empregada ali de uma maneira adequada, com trechos do texto, eles pegam um parágrafo, recortam, colocam ali no enunciado da questão e acabam perguntando, esse trecho está devidamente correto, incorreto e outros sinais. De pontuação também. Ou às vezes eles podem perguntar quanto ao uso. Na sentença, qual a sentença, A, B, C, D ou E faz o uso correto ali da vírgula ou daquela respectiva pontuação, tá? Bom, vamos lá então, vamos discutir um pouco aí sobre o ponto final, o uso do ponto final, tá? Como que eu uso, para que serve, Qual a funcionalidade do ponto final? Ponto final, ele serve para encerrar ali uma ação, para encerrar um enunciado, representando a pausa máxima da voz, ele é empregado ao final de frases declarativas ou frases imperativas, Então, todo final de frase declarativa, quando se enuncia algo, quando se declara algo, coloca-se o ponto final. Declarou algo, concluiu ali um texto, Você concluiu uma redação, ao término de cada um daqueles parágrafos, você coloca o ponto final. Ele serve para representar essa pausa. A ideia de que se concluiu-se aquele período, aquele respectivo período. Primeiro parágrafo, ponto final, concluiu. Uma introdução, um desenvolvimento textual. Iniciou, concluiu ali, ponto final. Uma conclusão, iniciou a conclusão, Iniciou-se a conclusão e concluiu aquele respectivo assunto. E aí você coloca o ponto final. É imprescindível saber que nas frases declarativas, as frases que são enunciadas, que são faladas ou escritas, nós utilizamos essa pausa. Na oralidade, na fala, a pausa ela vem automática. Nós simplesmente paramos. Ponto. Como se tivesse aí um ponto final ao término da minha fala. Já na modalidade escrita da língua portuguesa, nós usamos o ponto final. Apenas um ponto, tá? Não são 3 pontos. Os 3 pontos, nós vamos ver daqui a pouco, que são as chamadas reticências. As reticências, ela tem uma funcionalidade dentro da estrutura da língua portuguesa que nós vamos ver à frente, ok? Em frases declarativas ou frases imperativas. Professor, o que são frases imperativas, As frases imperativas, aquelas que exprimem uma ordem. Faça, ande, beba, corra. O pai mandou o menino pegar água. Foi solicitado a fulano que fizesse isso. Então, são exemplos aí de colocações imperativas que também se encerra o período com um ponto final. Não confundam, por exemplo, em textos literários. Em textos literários, turma, vou colocar aqui, em textos literários, você tem uma construção, por exemplo, literários e poéticos, a construção de uma poesia. Como que se constrói uma poesia? Cada uma daquelas linhas é um verso, o conjunto de versos totaliza ali a chamada estrofe. Em estrofes, e aí nessas estrofes e em cada um desses versos, cada uma das frases proferidas em uma poesia, na estruturação de um poema, geralmente não aparece ali aquele ponto final, porque você tem uma liberdade de escrita, que é a chamada aí composição em versos livres, ou composição metrificada, estruturada, mas isso está atrelado ali
ao estudo da estruturação dos poemas e poesias, enfim. Só que não virá o ponto final, muitas vezes, tá? Porque tem toda essa liberdade de composição daquele poeta, daquele autor. Então não confundam. Já nas estruturas frasais, declarativas e nas estruturas imperativas e aos términos de cada um dos parágrafos de um texto em prosa, ou seja, um texto em prosa, aquele texto, eu costumo dizer o quê? Aquele que é escrito, ó, aqui no segundo exemplo, em folha cheia, né? Aquele que você preenche toda a sua folha aí do caderno, para ficar de uma maneira bem clara para vocês. Não tem aquele texto tradicional que vocês escrevem com início, meio e fim. Você não estrutura o seu texto em folha cheia, ó. Você estrutura em folha cheia. Aí lembram da professora lá no Ensino Fundamental 1, a professora falava assim: olha, meu filhinho, coloque o polegar aí, vai lá. Polegar, parágrafo, letra maiúscula e inicia-se a sua escrita, né, o seu texto. Depois, quando você termina aquele primeiro parágrafo, ponto final. Encerra ali, né, emprega essa pausa. Ponto final. Parágrafo, na outra linha, aí lembra que a professora falava? Aí você, letra maiúscula novamente, ponto final daquele parágrafo. Seria o típico, né, texto em prosa, digamos assim, numa linguagem mais informal, né, o texto folha cheia, que é totalmente diferente ali de um texto em estrutura de poema, né, que ele virá as estrofes, virão cada uma das estrofes, que dentro, né, de cada uma das respectivas linhas você tem ali os versos, e esses versos não obrigatoriamente eles virão acompanhados aí de ponto final. Não vem, viu? Então não confundam. Na hora que vocês estiverem lá resolvendo a sua prova, observem, opa, é um poema, é estruturação de poema, está em versos, separados ali por estrofes, ou é um texto todo em folha cheia, um texto em prosa. Tá? Texto em prosa, o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, obrigatoriamente terá ali o ponto final, essa conclusão dentro dessa estrutura. Já se for uma poesia, ou às vezes quando eles colocam aqueles trechos, né? Eles colocam ali um texto visual e aí acabam colocando um anúncio publicitário, aí vocês percebam que num anúncio publicitário, num outdoor, um cartaz, ele haverá apenas o ponto final ou um ponto de exclamação, né? Só no final daquele anúncio publicitário. Na sucessão ali na sucessão de palavras, não haverá o ponto final, ok? Vejamos alguns exemplos aqui de encerramento, né? Essa pausa. Ó, um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. Ponto. Concluiu aqui, ó, essa estrutura frasal. Tá? Aqui no caso nós temos uma frase declarativa, ó. Uma frase declarativa, ok? Na B também, vejamos, ó. Faça o favor de me passar o caderno, ou seja, no imperativo verbal, ó. Frase imperativa, ó. Faça o favor de me passar o caderno, ponto. Concluiu aquela ação verbal, ok? Próximo ponto, veremos aí o ponto de interrogação, aqui ó, se representado, né, ó, o sinal gráfico, ó. Ele é empregado ao final de qualquer interrogação direta, para perguntas, né, galera? Ainda que a pergunta não exija uma resposta, o ponto de interrogação utilizado em perguntas. Professor, pode aparecer na minha prova uma pergunta e paralelamente à pergunta, né, pode aparecer a resposta aqui na mesma linha. Sim, gente, isso é viável, isso nos discursos aparece, é natural, tá? E aqui na sequência já aparece a resposta. Vejamos, ó. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Uma pergunta, ok? Na escrita, representado pelo ponto de interrogação. Na fala, o que marca essa interrogação na nossa fala? Nós, com a nossa própria voz, nós acabamos colocando, né? Onde você pensa que vai? Vai para a escola amanhã? O que aconteceu? Nós acabamos marcando na oralidade, só que na escrita, representado aí pelo ponto de interrogação. B. Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? Ó, perguntas, né?
questionamento, ponto de interrogação usado para perguntas. Ponto de exclamação. Vejamos. É empregado ao final de frases exclamativas, imperativas e normalmente depois de interjeições. Atenção, pessoal, na prova de vocês, no edital da Polícia Militar, lá no conteúdo da aula 5, quando nós estivermos discutindo classes de palavras, eles não pediram interjeições, tá? Não tem no edital de vocês. Eles estão pedindo ali substantivo, verbo, advérbio, pronome, mas não colocaram interjeições. Interjeições faz parte das classes de palavras da língua portuguesa? Sim, faz parte, ok? O ponto de exclamação é usado, tá? Esse sinalzinho de exclamação, ele é chamado também de interjeição. Ele pode cair como uma interjeição, tá? Ou como algo exclamativo ou algo imperativo. Quando falarmos aí imperativo, é sempre no sentido que de ordem, ó, ordem, pedido. Nossa, ficou muito ruim, deixa eu apagar aqui, pessoal. Ordem, pedido, ordem, pedido e ou súplica, né? Súplica. Ó. Uma súplica. Opa. Ok? Vejamos. Ó. Aqui na que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Ó, a exclamação aqui, ó. Que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Ou seja, uma frase exclamativa, tá? E uma frase que exclama algo ali, que passa uma, digamos assim, uma opinião, ok? Depois ali, ó, na B, vamos à luta. Ó, uma sentença imperativa aqui, ó. A exclamação aparecendo. Ok? E aqui na C, quanto há por fazer ainda? Olha lá, ó, empregada como uma interjeição. Ó, a exclamação. A interjeição que exprime ali também o quê? Essa ideia de sentimentos, né? Ó, sentimentos, hesitações, hesitações. Eita, ficou um pouco ruim, viu, gente? Hesitações, ó. Hesitações, tá? Lembram lá na escola, quando nas séries iniciais, quando a professora colocava assim no quadro, né? Ou o professor, uau, nossa, viva, oh, nossa, parabéns, sempre acompanhado da exclamação, ok? Exprimindo ali um sentimento, ou uma hesitação, ou até mesmo uma surpresa, ok, pessoal? Ponto de exclamação. Agora nós discutiremos um pouco sobre a vírgula. Ó, a vírgula que na oralidade, na nossa fala, nós utilizamos a vírgula, professor, na fala? Sim, usamos. Mas ninguém fala, tipo, você está conversando com alguém, aí você fala, eu entrei, conversei e saí. Entrei, conversei. Ninguém fala assim, entrei, vírgula, conversei na oralidade. É direto, a pausa ela é natural, ela vem de uma maneira automática. Já no processo de escrita, tem as regrinhas específicas que nós veremos. Olha lá, marcando uma pequena pausa, a vírgula é geralmente empregada nos seguintes casos, tá? Observem e anotem aí no caderno de vocês também. Primeiro caso de uso de vírgula. Nas datas, para separar o nome da localidade, sempre, viu gente? Sempre quando aparecer ali cidade, ou estado, ou país, ok? Então, para separar o nome, na questão de datas, o nome
da localidade, na situação de datas. Vejamos o exemplo. Ó, São Paulo, vírgula, 14 de abril de 2021. São Paulo, vírgula, 14 de abril de 2021. Só vocês lembrarem lá do cabeçalho escolar, nas séries iniciais também, né? Quando nós fazíamos todo aquele cabeçalho escolar, né? Colocava lá, escola estadual, tal, né? E aí depois colocava São Paulo, vírgula, 14 de abril de 2021, Guarulhos, vírgula, tá? Rio de Janeiro, vírgula, Bahia, vírgula, cidade, separa, coloca a vírgula ali, na sequência virá a data e o ponto final, ok? Não esqueçam. Ó. Outro caso que usamos vírgula, depois do sim e do não, usados como respostas no início da frase. Exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, uso do travessão, que marca o que, gente? O travessão marca a fala. Travessão é usado para marcar a fala, ok? Discurso, direto ou indireto, ok? Ó, percebam que aqui tem qual outro sinal? Tem o sinal de, né, interrogação. Ó, pergunta. Você vai estudar? Sim, vírgula. Usa-se a vírgula aqui, ó. Sim, vou estudar. Ponto. Conclui ali, ó, aquela frase. Ok? Próximo exemplo aqui, ó. Depois você vai sair? Não, vírgula. Vou ficar em casa. Usados como respostas no início da frase. Ó, tudo bem? Vejamos mais um caso, caso 3. Para indicar a omissão de um termo, geralmente de um verbo. Cuidado, viu, turma? Aqui, dependendo o enunciado da questão, eles podem pedir como omissão de um termo ou pode vir escrito algo do tipo como elipse. Deixa eu colocar aqui, ó. Elipse. Elipse. Que significa dizer apagamento também, de uma forma bem simples, tá? Então pode vir ali, o verbo está elipsado. Acredito que eles não escrevam assim, mas vai saber, né? É bom conhecer sempre os dois jeitos, as duas maneiras. Ó, então, para indicar a omissão de um termo, geralmente um verbo, ok? Aí usa-se a vírgula para que não ocorra aquela repetição em excesso. Vejamos o exemplo. Ó, do lado, uma grande árvore. Do lado, ó, uma grande árvore. Ó a vírgula aqui, ó. O que está oculto? Né? A omissão aqui foi a omissão do verbo. Qual verbo? Do verbo havia. Ou ter, né? Havia ou ter. Do lado, senão a pessoa poderia dizer, né? Do lado tinha uma grande árvore. Do lado havia uma grande árvore. Ok? B. Todos chegaram alegres e eu muito triste. Opa! Todos chegaram alegres e eu, vírgula, muito triste. Eu estava triste, né? Cheguei triste. Para não repetir aqui, ó, o mesmo verbo no caso, viu, gente? Ó, chegaram, aí para não ficar repetitivo aqui, todos chegaram alegres e eu cheguei muito triste. E eu muito triste. Então a vírgula aqui ela foi usada para omitir um termo. Eles podem perguntar, viu, gente? Qual o verbo que se enquadra nesta ocultação? A vírgula foi colocada ali em determinada frase ou determinada oração. Eles podem colocar, né? Frase nominal, frase verbal, oração, enfim. Deixa eu só colocar aqui do lado, só para que vocês entendam, para vocês não ficarem perdidos. Quando nós falamos em frases, ó, vou colocar aqui uma definição bem simples. Frases. São dois tipos de frases que nós temos na língua portuguesa. Nós temos as frases declarativas nominais
E as frases declarativas Opa, desculpa aí, pessoal, vamos voltar aqui. E as frases declarativas verbais. Ó, ok? Declarativas nominais e declarativas verbais. Anotem esse macete aí, ó. Quando aparecer em alguma questão, uma frase nominal. Significa dizer que é uma frase sem verbo. Colocar aqui verbo, ó. Sem verbo. Frases verbais com verbo. Que lá na análise sintática ou na sintaxe vai ser chamada de oração. Oração ou período. E às vezes, turma, essa questão conceitual de nomes, o candidato acaba errando. Às vezes a pergunta é até simples, mas acaba errando porque eles mudam. Eles colocam no enunciado assim, analise a frase nominal. Tipo, a frase nominal que não tem verbo, analise a frase verbal. O aluno fala, putz, o que é para ser feito agora? Tá? Então, muitas vezes aí, tá? Geralmente, esse verbo na estrutura frasal, ou na estrutura oracional, ou numa frase declarativa, ou numa frase verbal, pode aparecer a vírgula, fazendo esse processo aqui, ó, de ocultação do verbo, tá? Que é no caso aqui no exemplo B. Ó. Ok? Outro caso de uso de vírgula, para separar termos de uma mesma função sintática. Termos de uma mesma função sintática, ou seja, separação de substantivos, separação de verbos. Professor, o que seria um substantivo? Substantivo, tudo que nomeiam seres, as coisas, ou seja, tudo tem um nome, turma. Então eu coloco lá, fui ao supermercado e comprei. 2 pontos. Aí eu coloco laranja, vírgula, maçã, vírgula, banana. Então, ou seja, são elementos de uma mesma função sintática. Se fosse verbo, nós tivéssemos ali uma situação verbal. Cheguei, vírgula, entrei, vírgula, comi, vírgula, bebi, vírgula, andei, tá? Mesma função sintática. Tudo bem? Exemplos. Ó, havia portugueses, vírgula, brasileiros, ó, portugueses, vírgula, brasileiros, vírgula, espanhóis e italianos naquela festa. No último ponto vai aparecer o conectivo aqui, ó, o E, a conjunção, tá? Porque está encerrando esse período aqui, ó, ponto final. B, crianças, vírgula, jovens e idosos participaram do manifesto contra a violência. Crianças, vírgula, jovens e idosos, ou seja, ó, mesma função sintática. Crianças e jovens, idosos também, sim, mas por se tratar aqui da última, né, colocação do último substantivo nessa estrutura frasal, é colocado aí o conectivo e, no caso, né, essa conjunção. Outro caso do uso de vírgula. Vejamos, ponto número 5. Para separar o vocativo, né, ou seja, o chamamento, né, como se você estivesse chamando alguém. Ó, exemplo. Oremos. Maria, vírgula, entre vírgulas, porque eu quero agradecer ao Divino Criador. Muito comum nessas provas de concurso, eles colocarem o vocativo nesta forma, ó. Eles colocam assim, ó, Pedro, como se estivesse, né, chamando. Pedro, vírgula, venha cá. Venha cá. Pode aparecer assim, tá? Venha cá. Essa vírgula marca esse vocativo, esse chamamento. Assim como aqui, ó, na A, Maria, ó. Oremos, Maria, porque eu quero agradecer ao Divino. Tudo bem? 6.
Para separar o aposto, o que seria o aposto? O termo explicativo, né? Ó, termo explicativo. Um termo explicativo. Uma explicação entre vírgulas. Ó. O Brasil, um dos maiores países do mundo, entre vírgulas aqui sendo explicado, ó. É o que se diz, né, ó, sobre o sujeito aqui no caso. O Brasil, um dos maiores países do mundo, tem grande parte de sua população vivendo na miséria. Ó, entre vírgula, separando um aposto e explicando. Próximo ponto, 7. Para separar palavras e expressões explicativas ou retificativas, como ou melhor, isto é, aliás, além disso, e então. Exemplos. Olha lá, expressões explicativas ou retificativas. Retificativas no sentido de arrumar, consertar. Ó, ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia. Explicação, entre vírgulas. Eles viajaram ontem, aliás, anteontem, retificando, ó, retificativa. Aqui na explicativa, ó, aqui, ó, deixa eu apagar, colocar certinho para vocês marcarem aí no caderno. Aqui na explicativa, ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia, entre vírgula, e a expressão retificativa aqui, ó. Eles viajaram ontem, vírgula, aliás, vírgula, anteontem. Ok? 8. Outro caso do uso das vírgulas, tá? De vírgulas, para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Exemplos. Ó, termos deslocados de sua posição normal. Logo pela manhã, vírgula, as crianças saíram para o passeio. Percebam que o adjunto adverbial ele está anteposto. Ó. As crianças saíram para o passeio logo, né? Esse adjunto adverbial pela manhã. Está invertida a ordem aqui, ó. Aí por isso que se faz necessário o uso da vírgula, ó. Separando esses termos que foram deslocados da posição natural da frase. Por exemplo, seria assim, né? Ó. As crianças saíram para o passeio logo pela manhã. Beleza? Na B, de doce, vírgula, eu gosto, ou seja, os termos deslocados fora da sua posição natural. Eu gosto seria, né? Ó, eu gosto de doce. Ok, turma? Mais um caso. Ponto número 9. Para separar os elementos paralelos de um provérbio. Ó, provérbios populares. Né? Ó. Tal pai, vírgula, tal filho. Ó, elementos paralelos. 10. Para separar orações coordenadas assindéticas. Cuidado, isso aqui, gente, possivelmente pode ser que caia na prova de vocês, viu? Eles estão pedindo morfologia e um pouco, acaba caindo um pouco de sintaxe também, né? Morfologia e análise sintática. Acaba caindo, por mais que não tá ali no edital literal, mas pode aparecer. Então anotem aí, ó. Quando aparecer essa terminologia aqui, ó, coordenadas assindéticas, vou colocar de uma maneira bem simples para vocês. Coordenadas significa dizer o seguinte, que são orações independentes. Ou, de uma maneira bem simples, frases independentes. Frases independentes, tá? Ah, professor, não tem nenhum período ali, nenhum
nenhuma palavra vai ter vinculação com outra palavra, uma relação de obrigatoriedade. Não, são momentos completamente independentes. Então, para separar essas frases que são independentes, faz o uso da vírgula, ok? E aí recebe esse nome bem diferente aqui, ó, assindéticas, ó, orações coordenadas assindéticas, são aquelas separadas por vírgulas, ó, vírgulas, ok? Não confundam, anotem aí. Abriu a porta lentamente, ó, percebam que aqui está a vírgula separando, ó, primeiro ao segundo período, ó, ligação. Aqui outra vírgula. Sentiu silêncio, foi até o seu quarto, dormiu em paz. Percebam que são períodos independentes, ó. Se você separa aí no seu caderno, coloca numa sucessão de acontecimentos, seria: abriu a porta lentamente, ponto. Sentiu silêncio, ponto. Foi até seu quarto, ponto. Dormiu em paz, ponto. Percebam que é independente essa oração. Ela não tem nenhum ponto ali vinculando, não tem nenhum conector, uma conjunção, tá? Ela não tem ali pronome que estabelecem essa relação, tá? Não, nada disso. Então, para separar orações coordenadas assindéticas, frases que são independentes, usa-se a vírgula, ok? 11. Olha lá, ó. Para separar orações coordenadas sindéticas, aqui já muda, viu, turma? Então, nós temos dois tipos de orações. Quando eu falo em orações, entendam o seguinte, ó. Orações são frases que possuem verbos. São frases que possuem verbos. É que na análise sintática será chamada de orações. Na análise morfológica da língua portuguesa será chamada de frases declarativas, verbal ou nominal. Tudo bem? Ó. Então, olha lá. Para separar orações coordenadas sindéticas, orações essas que são independentes, mas que possuem um conector, por isso que ela é chamada de sindética. Ela vai possuir um conectivo, e esse conectivo não é a vírgula, ok, turma? Ó, esse conectivo vai aparecer ali uma conjunção, só que por aparecer essa conjunção antecedendo a ela, haverá incidência da vírgula, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Para separar orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas por e ou e nem. Então tem essas exceções aqui, ó. O nem, ou e e. Vejamos. Então quando vai aparecer a vírgula, ó, a. Falam muito, vírgula, mas ouvem pouco. Ok, certinho, ó. Antecedendo essa conjunção, mas usa-se a vírgula. Antecedendo aqui o pois, usa-se a vírgula. Ó. Antecedendo-se o que, usa-se a vírgula aqui, ó. Tudo bem? Fez o que pôde, vírgula, pois sentia-se responsável pela criança. C. Não fique triste, vírgula, que será pior. Tudo bem, turma? Mais um caso, vamos lá. Estudo da vírgula. Para separar orações intercaladas, períodos intercalados. Vejamos, ó, na O importante, insistiam todos, era que o plano desse certo. Ó, orações o quê? Intercaladas. Ó, o importante, insistiam todos,
primeira oração, depois a segunda oração aqui, ó. Era que o plano desse certo. Então, ou seja, uma oração intercalada com a outra. Significa dizer o quê? Que eu tenho um período, né, que no caso será chamado de período composto, nós vamos ver isso nas próximas aulas. Tem um verbo só, vamos supor, numa frase que eu tenho um único só verbo, nós vamos dizer o quê? Ó, frase A, por exemplo. Eu tenho só um verbo, nós vamos dizer que é um período o quê? Simples. Na B, aparece uma frase que eu tenho dois verbos, nós vamos dizer que é um período composto. Ok? Então aqui eu tenho duas orações intercaladas, ó, como se fosse oração 1 e oração 2, intercaladas. Beleza? 13. Para separar orações adjetivas explicativas. Orações adjetivas explicativas, que aparecerão entre duas vírgulas, tá? Ó, o homem, que é um ser racional, constrói sua própria vida. Qual que é a característica desse homem aqui, ó? A racionalidade. Por isso, né, uma oração adjetiva, que ela vai aparecer entre vírgulas, ó. Sendo assim, explicativa. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando. Ponto 14. Uso da vírgula. Vejamos. Para separar orações subordinadas substantivas e adverbiais quando antepostas à oração principal. Então vamos lá, professor, por etapas. Acredito que eles não perguntarão em sua prova, né, tão aprofundado assim, a diferenciação ali de uma oração coordenada e subordinada, anteposta à oração principal, enfim, que não é foco do edital de vocês, mas é importante ter esse conhecimento, tá? Vamos lá. Falei para vocês agora há pouco no ponto 11, 12, sobre a oração coordenada. Ou seja, usa-se a vírgula para separar a oração coordenada. Por exemplo, aqui, ó. Suponhamos que eu tenho uma oração, ó. Oração, vou colocar um O aqui, tá? Aí eu uso uma vírgula, separo. Oração 2, vírgula, separo. Há uma relação de independência entre essas orações, lá na coordenação, tá? Quando nós falamos em orações subordinadas, haverá uma relação de dependência. Vou colocar um mais aqui, ó. De dependência. Significa dizer o quê? Que uma oração depende da outra. Simplificando, uma frase depende da outra, tá? Uma frase com um verbo, por exemplo aqui, ó, frase 1. A primeira frase com o respectivo verbo, ela vai depender da outra frase, ali de uma segunda ou terceira frase, enfim, com outro verbo. Ok? Vejamos aqui, ó. Então, olha lá. Para separar orações subordinadas, essas que são dependentes, então, tanto no exemplo A quanto no exemplo B, há uma relação de dependência. Orações quais? As substantivas e as adverbiais. Mas não se preocupem. Ah, professora, eu preciso ir para a prova sabendo quais são todas as orações subordinadas adverbiais, quais são as substantivas. Não, que não é foco do edital. E geralmente eles não cobram além daquilo que está previsto em seu edital, quando antepostas à oração principal. Então vamos lá. Aperta pause aí e tenta identificar qual é a oração principal. Por exemplo, aqui na A. Vejamos. Quem mandou as flores? Ninguém ficou sabendo. Opa! O correto seria, né? Ninguém ficou sabendo quem mandou as flores. Então, oração principal, ninguém ficou sabendo. Anteposta à oração principal, então eu uso o que? A vírgula para fazer esse processo de separação. Ó. Na B, o mesmo esquema. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Oração principal. Antecedendo essa oração principal, eu tenho aqui, ó, o embora, ó, que marca esse advérbio, né, ó. Foi trabalhar, embora estivesse doente. E o que faz o processo de separação? A vírgula. Tudo bem, turma?
Vamos lá para o próximo ponto, 15. Para separar orações reduzidas. Aqui, turma, também não perguntarão em sua prova, tá? É apenas para que vocês tenham em mente esse conhecimento que pode, mas não cairá em sua prova porque não está previsto no edital. Mas vejamos. Separar orações reduzidas. Eu tenho 2 períodos aqui, ó. Período 1, chegando os participantes. Ah, professor, como eu sei que tem um período? Porque tem um verbo, ó. Período 1 com o verbo. Período 2 aqui, ó, com outro verbo. E aí, o que eu uso para fazer o processo de separação? Essa vírgula. Tudo bem? Terminada a festa, ó. Terminada, retiraram-se. Olha lá, ó. O que separa uma oração da outra? Ó. Vou colocar um mais aqui, ó. O que separa essas orações? Está fazendo esse processo de separação? É o uso da vírgula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, né? Eu procuro aí a cada dia, a cada gravação de vídeo, tentar melhorar um pouco mais a qualidade do microfone, a resolução das aulas. Em breve, né? Espero que tenhamos aí uma estrutura bacana para levar um bom conteúdo a todos vocês, né? Um ótimo conteúdo. Continuem estudando, continuem focados, força, foco, disciplina, sucesso, dedicação. É um pouquinho a cada dia, né? Você vai estudando, é como uma escada, né? Você estuda a cada dia um pouco e vai subindo um degrau, ok? Obrigado pela participação de todos. Sigam nossas páginas aí nas redes sociais e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!